Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tirei um momento para gravar mais um vídeo para dar aqui hoje uma dica valiosíssima, bacana demais para aqueles empresários que querem vender para o governo e não tem conhecimento, e também para você que é um profissional da área, um analista de licitação, ou ainda para você que está buscando um novo caminho, uma nova oportunidade. Nós temos falado, dado dicas, mostrado o caminho, falado um pouco das leis, de como que é o ritual, de toda essa complexidade, vamos dizer assim, que é o mundo das compras públicas. Mas nós colocamos de uma forma didática, simples, para que você possa entender esse mundo e possa aproveitar essa oportunidade, porque na verdade é uma oportunidade gigantesca. Vender para o setor público, vender para os governos, né? Tanto municipal quanto estadual, governo do Distrito Federal e, quem sabe, né, o governo federal. Todos eles compram muito. E é simples, não é nada de outro mundo, é fácil, só que tem algumas regras, ok? Então, aqueles que buscam conhecimento, e conhecimento é fundamental em qualquer área, né? O médico, antes de se tornar um médico, ele estuda por muitos anos, faz estágio, né? Até estar preparado para a profissão. Um atleta treina demais, se abstém de muitas coisas do cotidiano, foca naquele objetivo para então ser um atleta vitorioso. Em todas as áreas é assim. No mundo das vendas para o setor público, você não vai precisar estudar como um médico e nem vai precisar se abster de tantas coisas como um atleta, mas é preciso um pouquinho de dedicação, um pouco de conhecimento, e aí você que vai medir quando é que você realmente estará preparado. E eu digo que o preparo você vai perceber com os resultados. À medida que você estiver tendo bons resultados, isso é um indicativo de que você está preparado, ok? Então vamos lá. O sucesso, ele é o resultado dos acertos. E aqueles que sabem mais, têm mais conhecimento, obviamente acertam mais e têm então melhores resultados do que aqueles que não têm tanto conhecimento. Certo? Então vamos lá. Todo o esforço em busca de uma profissão rentável, né, uma profissão que dê as condições para que o profissional, né, se realize tanto pessoalmente, né, na aquisição, né, de coisas, de bens, mas principalmente, né, emocionalmente, que ele se sinta feliz, satisfeito, né, com a profissão que ele escolheu. E obviamente tudo isso será possível se tiver um bom retorno financeiro. Ganhar dinheiro é uma necessidade e tem muitas formas de fazer isso honestamente, né,
buscando oportunidades. Eu vou interromper um pouquinho o assunto tecnicamente para falar de um sonho, mas literalmente um sonho. Eu estava dormindo e tive um sonho. E quando eu acordei, então esse sonho estava bem nítido na minha mente. E eu já contei esse sonho para algumas pessoas e elas acharam graça. Mas eu tirei uma grande lição daquele sonho. E o sonho é o seguinte. Eu precisava de dinheiro, literalmente dinheiro. E eu tenho um amigo e eu então, no sonho, resolvi ir à casa desse amigo pedir dinheiro emprestado. Olha, isso tudo é um sonho. E aí fui. Quando eu cheguei à casa desse meu amigo, coincidentemente, nós estávamos conversando na sala e ele estava com muito dinheiro sobre uma mesa. E ele então contava esse dinheiro e ele me disse o seguinte, ele disse assim: Adilson, eu não sei como tem pessoas que não têm dinheiro, porque até bosta vale dinheiro. Ou seja, você ganha dinheiro até vendendo bosta. E aí eu fiquei meio que sem jeito, né, de pedir o dinheiro a ele e acabei acordando. Depois que eu acordei, pensando nesse sonho, eu então refleti sobre ele. Eu moro numa região, moro no interior do Espírito Santo, e aqui nós produzimos muito café Conilon. E os produtores, eles buscam enriquecer a terra, principalmente na hora do plantio, né, com adubos e estercos, oferecendo à terra o que ela precisa. E uma das práticas aqui é adicionar à terra o esterco de galinha. Então nós temos aqui no Espírito Santo algumas cidades que vendem, né, que tem granjas, né, e elas então fornecem carretas e mais carretas de cocô de galinha, né? E isso então vira aqui na minha cidade, e eu imagino em muitas outras cidades, adubo. E eu então fiquei refletindo sobre isso e pensei, é verdade, até bosta vira dinheiro. Então, são muitas as oportunidades de se ganhar dinheiro, honestamente. E uma delas é vender para o setor público. Nós temos dado dicas sobre esse assunto e hoje a dica é a seguinte: amostra. Nós vamos falar de amostra. Muitas vezes, quando um governo vai comprar, ele exige, antes da compra, antes de fechar o contrato com aquela empresa vencedora, uma amostra do produto. E é sobre isso que nós vamos falar para tirar algumas dúvidas, porque, de repente, você pode ser pego numa situação dessa e nós queremos te dar o conhecimento necessário para saber se aquela exigência daquela amostra está de acordo com a lei. Todas as modalidades previstas na lei, como por exemplo, convite, como por exemplo a concorrência, previstas na 8666, pregão eletrônico, presencial, previstos ali na Lei 10.520 e outras modalidades, é possível, é legal o comprador exigir uma amostra em todas as modalidades? A resposta é sim. O comprador,
sempre que ele achar necessário, independente da modalidade, ele pode pedir uma amostra. Agora, veja só, essa exigência, ela precisa estar clara, ela precisa estar no edital e ela tem que estar de acordo com a lei. Então vamos lá. Antigamente, e se acontecer isso hoje em dia, e você for participar de um processo licitatório e o edital estiver pedindo dessa forma, você pode impugnar esse edital. Vamos imaginar que o edital está pedindo uma amostra e essa amostra deve ser da seguinte forma: todos os licitantes têm que levar a amostra para o dia, o momento da sessão. Está certo? Errado. Se o edital estiver pedindo uma amostra para que todos os licitantes levem essa amostra no dia da sessão, você pode impugnar esse edital. Ele está errado. Vamos imaginar também que o edital peça a amostra e essa amostra tem que ser para o dia da sessão e ela só vai ser analisada ao final da sessão. Também está errado. Qual é o momento certo, então, de se entregar a amostra? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar o primeiro caso. Vamos imaginar que todos os licitantes tenham que levar as amostras. Chegar lá, então, essas amostras têm que ser analisadas. Então aí desclassifica uma, classifica outra, exemplo, né? E então, vamos colocar que de 20 empresas, elimina lá 15 empresas que aquela amostra não é o ideal. Percebe que nessa bagunça ali de análise de amostra, que em mais de 90% o pregoeiro não tem condição de avaliar a amostra. Por quê? Porque o setor público ele compra de tudo e o pregoeiro não é uma expert em todos os assuntos. Então tem produtos que ele não entende, né, da parte técnica daquele produto. Esse é um ponto. Agora vamos imaginar o seguinte, então desabilita algumas empresas por causa da amostra. Está errado. A amostra não é documento. Documento sim, é que habilita ou desabilita uma empresa. Então, desabilitar, né, uma empresa por causa da amostra está errado. Vamos imaginar então que aconteça a sessão, tudo certo, e então no final, na homologação do contrato da empresa vencedora, então vai se analisar a amostra. Já declarou a empresa vencedora e agora vai analisar a amostra. E aí, aquela amostra não atende às exigências do comprador, não está de acordo com o que foi publicado no edital. Percebe também o problema? Perde-se o trabalho, porque o vencedor não tem aquele produto que o comprador precisa. Então, qual é o momento certo para se analisar, fazer o julgamento dessa amostra? O ideal, segundo o súmula, né, do TCU, é o seguinte: no momento do julgamento
das propostas, é nessa fase, quando terminou esse momento, então nós temos pelas propostas, o julgamento das propostas nessa fase. A empresa vencedora é dessa empresa que vai se exigir a amostra e é nesse momento. Agora, o ideal ainda é que terminou a fase, né, de classificação pelas propostas, é que continue, abra-se o envelope da documentação, faça-se a habilitação e então suspenda a sessão e marque o dia em que vai ser analisado as amostras. Também o seguinte, é preciso que dê um prazo para que a amostra seja entregue. Por que isso? Porque é o seguinte, olha só, se fazer a habilitação, a empresa vencedora, né, nas propostas, agora analisa-se a amostra, né? Para a sessão, marca o dia, traz-se as amostras, analisa-se a amostra, depois vai fazer a habilitação. Aí falta documento. Olha, novamente um problema. Então, para se otimizar o tempo, o ideal é assim. A empresa vencedora analisa-se a documentação, abra-se o envelope, habilita e aí então vai marcar o dia de se trazer a amostra. Quantos dias? Aí depende. Não há um tempo específico, tem que ser 3 dias, tem que ser 8 dias, tem que ser 1 dia. Não há esse tempo específico. Por quê? É muito simples. Dependendo do objeto, alguns objetos já existem no mercado. Você vai lá e pega e leva. Agora, há objetos que precisam ser fabricados. E quem sabe o tempo que a empresa precisa para fabricar aquele objeto é a própria empresa. Há uma prática, tal objeto leva mais ou menos 5 dias para ficar pronto. Há outros objetos que são mais simples, faz-se com 3 dias, com 2 dias. Agora tem um detalhe também, que é a distância. É um pregão presencial, mas ali o profissional de licitação, ou seja, esse profissional que está representando a empresa, ou o próprio empresário, ele não está com a amostra. Talvez é presencial, mas ele é de outro estado. E se for também um pregão eletrônico, por exemplo, você está participando num estado, vamos pegar uma parte aqui bem baixo no mapa, vamos imaginar que você está no Rio Grande do Sul, mas você está disputando um pregão eletrônico e a prefeitura ou o estado, né, é lá em cima, é lá de Rondônia, por exemplo. Quanto tempo leva para você encaminhar o correio, o SEDEX? Leva quanto tempo para entregar uma amostra que saia do Rio Grande do Sul para ir a Rondônia? Então isso é preciso ser levado em consideração. Todas essas regras, esses detalhes, precisam estar claro no edital. Se não tiver, por exemplo, está exigindo lá que a amostra seja entregue em 48 horas, vamos colocar assim. Bom, com 48 horas, dependendo do lugar do país que você está, será que há tempo suficiente
para o transporte dessa amostra? Ou essa amostra precisa ser fabricada? Então você que é do ramo, ou você que é simplesmente um analista, não é um profissional, né, da fabricação, você não conhece o produto, então você precisa sentar com o empresário que você vai estar representando, falar com ele que se vencerem vão precisar entregar uma amostra, quanto tempo leva, né, calcular toda essa questão do transporte, da fabricação, e se o edital não estiver oferecendo um tempo que seja o suficiente, então você vai impugnar esse edital e vai colocar lá nos seus argumentos, olha, produto tal leva 5 dias para ser fabricado e eu gasto mais 2 dias para entregar devido à distância que eu estou, etc. Então você vai argumentar e vai anexar documentos a esse argumento e vai impugnar esse edital. Então veja só que há produtos e há distâncias diferentes uma das outras. Portanto, como uma compra ela é aberta, empresas do Brasil inteiro podem participar, ela tem que ser num prazo que possa atender a todos. Certo assim? Ficou entendido esse detalhe? Agora, vejam que um edital, um processo de compra pública, que exige uma amostra, essa amostra tem um outro detalhe que é o seguinte: quando a sessão for interrompida, ali na fase da classificação, né, da empresa vencedora, e segundo a orientação que nós estamos passando e outros profissionais entendem assim, inclusive, né, a jurisprudência nesse sentido, em que faça-se a habilitação, né, e então suspenda a sessão, abre-se um prazo para a entrega das amostras e marca-se o dia em que essas amostras vão ser analisadas e julgadas. E detalhe, publicamente, as empresas interessadas, elas poderão acompanhar a análise dessas amostras, ok? Vamos imaginar aqui que a empresa, o órgão comprador, esteja comprando aí tinta, por exemplo, né, cartuchos, toner, né, e tem que imprimir X quantidade de impressões, né, para passar no teste. Então, você, se for interessado, o vencedor e os demais poderão ir e participar e ver ali o uso, né, na prática, o teste, para ver se aquela amostra passa ou não no teste, se atende ou não às exigências do comprador, porém relatadas com muita clareza lá no edital. Eu espero estar dando aqui uma dica bacana, né? Porque essa questão da amostra é uma questão que vira e mexe acontece, e então é muito importante que você, que é um empresário, que vende para o governo ou que quer começar a vender para o governo, ou é um profissional de licitação, você que trabalha com licitações representando empresas, possa ser que você seja pego numa situação que não é uma situação legal, né? Então você precisa impugnar esse edital, e essas dicas elas são bastante interessantes, ok? Não é porque você está longe do órgão comprador e que o tempo publicado no edital não te dá condição de entregar aquela amostra que você vai ficar fora da disputa.
Muito pelo contrário, impugna, entra ali, né, com os seus argumentos, e então certamente esse edital será refeito, novo prazo, novas regras, republicado, e você vai poder participar tranquilamente, porque é assim que a lei define, ok? Há um detalhe que às vezes a amostra ela pode vir à tona, o assunto pode vir à tona um pouco antes desse momento que eu coloquei como momento ideal. Vamos imaginar que lá no edital nem peça a amostra, mas existe lá a descrição do objeto. E então, lá na hora da disputa, alguém levanta-se e diz assim: olha, senhor pregoeiro, a marca dessa empresa, né, do concorrente, não atende às necessidades do edital, porque eu conheço essa marca, e essa marca não é da forma como o edital está pedindo. O pregoeiro, até para tirar a prova, para não fazer todo o processo e lá na frente, dá-se o caso de realmente essa pessoa estar falando a verdade, o que ele pode fazer? Ele pode sim interromper a sessão e pedir que a empresa traga a amostra para realmente provar se atende ou não o edital, se quem está denunciando tem ou não tem razão. Mas isso é uma exceção, não é a regra. Quais as amostras que devem ser analisadas? Olha, não tem sentido, veja, analisar todas as amostras. Vamos imaginar aí que num processo, um pregão presencial, você tem aí 20 empresas participando. E agora? Analisar todas essas amostras. Por isso é que a amostra tem o momento certo para ser pedida, para ser analisada, porque o ideal é analisar a amostra apenas do vencedor, ok? Nós estamos falando desse assunto, eu sou Adilson Geltner, tenho me dedicado a transmitir, né, a empresários e a profissionais de licitação, transmitir conhecimento, dicas valiosas, para que vocês possam, ao se deparar com uma situação, não tenham dúvida, né, tenham conhecimento a respeito do assunto. Mas, de todas as dicas que nós sempre damos aqui no canal, ela é padrão, ela é rotineira. Leia sempre com muita atenção o edital. Perceba se há alguma ilegalidade. Se houver, faça a impugnação. Se não houver, se atenha aos detalhes. Cumpra as exigências. Vá preparado, ok? Porque assim você não vai ter surpresa desagradável. Busque sempre conhecimento em todas as profissões. É importantíssimo o preparo, o conhecimento. E aqui, nesse mundo, no mundo das compras públicas, das licitações, empresários ou profissionais da área que estão lá vendendo para o governo, é importante saber a rota tanto do vendedor quanto do comprador. Exemplo, nessa questão da amostra, nós acabamos de dar uma dica importantíssima. Se você não conhecer a rota do comprador, e ele então exigir a amostra fora do momento, você então não tem como impugnar esse edital e fica no prejuízo. Então é importante que você se prepare, busque conhecimento sobre esse assunto e ganhe as licitações honestamente. E aqui, ó, perceba,
é uma profissão, é um caminho que pode te dar um bom salário se você for profissional, bons rendimentos, profissional dessa área, e se você for empresário, muito mais ainda, porque vender para o governo é uma oportunidade gigantesca, porque eles compram milhares e milhares, milhões, chegam a comprar R$ trilhão todos os anos em compras públicas. O maior comprador do Brasil é o próprio Brasil, através dos seus governos, sejam eles municipal, estadual ou federal ou do Distrito Federal, né? A cidade, o município, o estado, a União, com seus ministérios, secretarias, bancos, empresas estatais, etc., compram muito, compram demais. E nesse momento de crise, de dificuldade, de poucas vendas, vender para esse segmento é um excelente negócio. O governo compra muito e paga bem, ok? Se você tem interesse em mais detalhes, nos siga nas redes sociais. Nós temos vídeos aí que falam das modalidades clássicas da 8666, fala, né, da 10.520, que é a lei do pregão presencial eletrônico, fala da 123, que são os benefícios, né, para os micros e pequenas empresas, né? Então, assim, temos muito conteúdo para que você aumente aí o seu conhecimento e tenha sucesso e ganhe muito mais dinheiro da forma legal. Grande abraço, estamos juntos. O Pai do Céu abençoa a todos nós.